todas, todos os internautas que estão ligados hoje nessa live, né, denominada Café com Política, e que traz esse tema muito importante para hoje na nossa conjuntura, que é os impactos da pandemia Covid-19 na educação miriense. E hoje nós temos como convidados pessoas muito queridas, né, na nossa região, no nosso município, e que vai estar aqui debatendo essa temática com a gente. E convido a todos para curtir a página do Facebook, do qual está sendo transmitida, do Partido dos Trabalhadores e do Roberto Pina, compartilhar, né, para que nossa live possa chegar a todas as pessoas. Então, por isso, está conosco nessa sala o professor doutor Gilmar Pereira, ex-secretário de Educação de Cametá e vice-reitor da UFPA. Professor Gilmar, seja bem-vindo a esta live. Nosso muito obrigado desde já por estar aqui com a gente. Também está aqui com a gente o professor Antônio Marcos, né, poeta, filósofo e ativista social, que vai estar aqui, professor da rede do ensino médio, né, do nosso estado, que vai estar aqui também debatendo com a gente. Professor Antônio Marcos, seja bem-vindo também. E o ex-prefeito do nosso município de Igarapé-Miri, Roberto Pina, por 2 mandatos, né? Também ativista social, pertencente ao movimento da igreja, está aqui também para debater essa causa tão importante para o nosso município. E para nós iniciarmos, para darmos início, eu convido o professor doutor Gilmar para dar suas saudações iniciais. Boa noite a todos e a todas, né? Queria dizer da minha alegria, saudar os meus parceiros, Antônio Marco, Pina, né, nosso mediador, dizer da nossa alegria de estar aqui conversando com vocês sobre educação, né, que é um ato extremamente político, né, e falar da educação nesse momento é muito importante, né, saudar a população de Igarapé-Miri, eu sei que essa live está para o mundo inteiro, né, de Igarapé-Miri para a França, para Castanhal, para Baité, para todo mundo, mas a gente tem um foco, que é a cidade de Igarapé-Miri, a quem a gente quer abraçar, os colegas e os companheiros que têm uma perspectiva de ouvir pessoas tão importantes neste momento. O nosso Roberto Pina é uma figura querida do nosso município e que eu tenho a alegria de conversar com ele e refletir a partir da sua história no município, como prefeito, como militante da causa do povo. É isso. Obrigado, professor. Então, agora eu convido o professor Antônio Marcos, né, Quaresma, para fazer as suas saudações iniciais. Acho que o microfone dele está fechado. Professor Antônio Marcos, seu microfone, por favor. Eu acho que é a internet dele. Internet, é verdade. Rodrigo, está aparecendo. Agora, né? Isso. Boa noite. Boa noite, Firo. Boa noite, Pina. Boa noite, professor Gilmar. Satisfação participar desse bate-papo. Eu sou o Antônio Marcos, eu fiz um pouquinho, eu sou professor na rede estadual aqui no município, sou natural do Rio Mamangalzinho, o Pina é do Santo Antônio, eu sou do Mamangal. Eu fiz filosofia na UFPA, uma pós-graduação em diversidade e inclusão social na Universidade Católica, e eu faço mestrado em políticas públicas pela Fundação Perseu Abramo. Sou militante do movimento cultural, do movimento social, cresci dentro da Igreja Católica, dentro da comunidade Zé Bar, da Pastoral da Juventude. Nós temos um movimento aqui chamado Instituto Caboclo da Amazônia,
que desenvolve diversas atividades no campo da literatura, no campo da cultura, da educação, discute desenvolvimento, diversos companheiros fazem parte desse crescimento. Nós temos uma academia de letras aqui, eu também faço parte dessa academia, e eu faço parte da academia, uma academia estadual de literatura de cordel, né? Também faço parte do movimento. Na eleição passada, em 2016, eu fui candidato a vice-prefeito na chapa com o Padre Juscelino. Então, também nesse envolvimento com o mundo político, onde a gente vem contribuindo. Então, com essa minha apresentação, quem não me conhece, né, eu quero saudar todos os internautas, todos aqueles que nos acompanham nessa live. Né, e depois a gente vai ter a oportunidade de conversar melhor. Muito bem, obrigado, professor Antônio Marcos. Agora eu convido o prefeito de Guarapé-Miri, Roberto Pina, para fazer sua saudação. Bem, quero dar, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar aqui com essa oportunidade tão importante, para fazer um debate tão importante nesse momento de pandemia que estamos enfrentando. E agradecer a todos os internautas que estão nesse mundo afora, nos acompanhando, nos dando essa satisfação de fazer parte desse momento conosco aqui. Sou Roberto Pina, lá do Rio Santo Antônio, sou militante, venho militância da igreja, do sindicato, da política, e estamos aí ajudando no desenvolvimento do município, né? Eu era construtor naval, hoje eu me sinto mais produtor de açaí e assim a gente vai levando. Mas sempre foi um ativista social presente nas nossas lutas. Boa noite, José Maria, boa noite, professor Antônio Marcos, é um prazer estar com vocês. É uma honra estar junto aqui com o professor, nosso doutor, vice-reitor da UFPA, professor Gilmar, gente aqui da nossa região, e hoje está numa função de coordenação na área de educação importantíssimo. É um prazer estar aqui dialogando juntos. Estamos aí para fazer a nossa contribuição e ajudar o que a gente puder. Muito bem, agradeço a participação inicial de todos os nossos convidados e dizer a todos os internautas que estão acompanhando a nossa live que esse é um espaço promovido pelo Partido dos Trabalhadores de Guarapé-Miri, né, para discutir temas diversos de interesse da sociedade geral do nosso município. Então, toda quarta-feira nós vamos estar aqui nesse bate-papo denominado Café com Política, e sempre com alguém da nossa região, do nosso estado, do nosso Brasil, que vai estar aqui junto com nossos mirienses discutindo essa temática. Hoje, mais uma vez, a nossa temática é os impactos da pandemia Covid-19 na educação miriense. Então, essa pandemia que veio assolar o nosso mundo, nosso Brasil, nosso município, em todas as suas diversas áreas. E a educação é uma das áreas, com certeza, que atingiu diretamente muitas pessoas, milhares de alunos, milhares de famílias, milhares de professores e professoras. Então, nós estamos aqui com essa temática para tentar, né, colocar algo que possa trazer de benefício, né, dentro dessa grande pandemia para nós. Sabemos que não vai ser fácil, né, mas com as nossas discussões, nós vamos, com a participação dos nossos internautas também, que podem também participar, mandando as suas perguntas, nós vamos tentar fazer um bom bate-papo. E para nós iniciarmos nessa temática, eu convido o professor Antônio Marcos, né, que é professor da rede do ensino médio, né, que tem um conhecimento também da realidade aqui do nosso município, para falar um pouco a respeito da nossa temática de hoje. Professor Antônio Marcos. Muito bem, mais uma vez boa noite, Ciro. Ciro, eu queria fazer uma fala aqui, dividida aqui em três momentos. Uma questão mais introdutória, falando um pouco mais do sentido da educação, né? Um segundo ponto para falar um pouco sobre a realidade, e aí essa realidade envolve problemas, desafios
desafios que nós estamos, né? E um terceiro momento para falar de futuro, para falar desse novo normal que nós vamos passar a viver logo que essa pandemia terminar. Então, muito bem. Primeiro, fazendo uma rápida abordagem sobre essa questão introdutória, né, da educação, né? Pensar, né, na educação como um instrumento que possibilita, que nos permite corrigir ou buscar de diversas formas corrigir a desigualdade que é histórica no Brasil. A educação é essa grande ferramenta que nós temos, né? Tem um autor, que é o Gessé Souza, que ele trata muito disso, inclusive da questão racial, né? E ele trata dessa discussão, dizendo que nós continuamos ainda produzindo as injustiças, as desigualdades, né? Se for olhar, nós estamos observando aqui a pauta com a questão racial, né? Que está ganhando muita evidência hoje no mundo, né? Ela justamente reflete um pouco da história do Brasil, que é marcada por essa desigualdade. E, por isso, ao longo dos anos, diversos movimentos de resistência, de luta, tentaram combater essa desigualdade. Nós, como marco, né, nossa Constituição de 88, né, como esse marco na história da nossa democracia, em que apresenta de maneira muito explícita uma proposta de um país mais justo, de um país mais igual, com educação para todos, né? Inclusive a nossa Constituição, lá no artigo 205, né, ela exalta exatamente essa ideia de educação, ela é direito e ela é ser estendida a todos. Mas essa é uma questão fundamental. Isso eu lembrei da fala do ex-ministro do governo Bolsonaro, inclusive, né, o cidadão Vélez, né, Ricardo Vélez, que falou que a universidade não deveria ser para todos, deveria ser para alguns somente, né. Então, contraponto totalmente, né, aquilo que nós entendemos que todos devem buscar, que nós devemos buscar promover e possibilitar esse acesso a todos, né. Tem uma autora, que é a Hannah Arendt, que ela fala muito de que nós vivemos uma crise, né. Ela fala que a crise também é a possibilidade da gente se renovar, da gente buscar nova alternativa, mas essa crise é uma crise da padronização, da massificação. Quando nós entramos numa sala de aula, nós olhamos ali para 30 alunos, por exemplo, uniformizados, e a ideia é que nós temos ali que todos são iguais, né? Quando nós vamos ver esses alunos no dia a dia, se nós formos olhar a história de cada um, nós vamos ver que cada um vem de uma realidade diferente, cada um vem de uma cultura diferente, cada um tem uma religiosidade diferente, cada um tem uma situação econômica diferente. Então, nós precisamos ter uma visão muito mais ampla, porque senão nós ficamos reduzidos àquele espaço da sala de aula e padronizamos que todo mundo fosse a mesma coisa, é uma ilusão que nós temos. Então, nós vivemos muito isso, né? Nós vivemos muito isso e nós buscamos também um modelo, uma proposta que seja capaz de enxergar toda essa diversidade, que seja capaz de enxergar toda essa realidade existente, né? Aí nós passamos para tratar um pouco do momento que nós estamos vendo, o momento, inclusive citando o nosso município, né? A dificuldade que o nosso município vive hoje, né? E aí a gente pode fazer uma comparação também com a experiência positiva que nós tivemos com a gestão aqui do Partido dos Trabalhadores, dois momentos, né? No momento de 4 anos e no momento mais curto de 1 ano e meio, né? E aí nós temos, podemos, que a sociedade consegue fazer essa comparação e perceber, né? Nós temos os diversos programas, o programa da alimentação escolar, o programa de transporte, por exemplo, né? Que são ferramentas, inclusive, para ajudar, né, para possibilitar essa democratização, essa possibilidade de que todos tenham acesso à escola, né? Nós falamos aqui no município de Guarapmirim, nós temos 50% da população vive na zona urbana e 50% vive na zona rural. Então, essa população precisa do transporte para chegar até a escola.
quando esses serviços não são oferecidos com nós temos percebido muito esses serviços serem prejudicados, né, por dificuldades, inclusive, da gestão. Isso dificulta a promoção de justiça, a promoção de um município mais justo, menos desigual, né? E temos, inclusive, o debate do Fundeb, né, que esse fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, inclusive, este ano está expirando, né, o Fundeb está em processo de discussão para ação no Fundeb. Nós estamos acompanhando para ver como é que vai ficar, né, com a PEC 15/15, que está em tramitação. Nós temos aqui um momento da pandemia que nós estamos vivendo, e nós temos riscos, inclusive, né? Qual é o risco? Temos aí diversos gestores dizendo, olha, nós temos que aproveitar o momento para impor um novo projeto, inclusive com a questão da educação à distância, como modelo, e que nós acreditamos que não deve ser. Nós acreditamos que a educação se dá com a presença do professor. No entanto, o momento que nós estamos vivendo, né, ele acaba sendo aqui um convite ao gestor a dizer, não, nós vamos impor esse modelo, né? O Estado do Pará está em discussão, os municípios também estão em discussão. E aí nós avançamos para discutir esse novo normal, né? As escolas estão em processo de discussão desse possível retorno, o governo do Pará está falando aí em agosto, os municípios falando de uma forma ou de outra, tentando aqui encontrar o melhor momento, né? E diversos questionamentos nos vêm à tona nesse momento, né? Como é que nós vamos conseguir voltar para a sala de aula, né? Qual vai ser, quais serão as condições de retorno, né? Esses professores, esses profissionais de educação, como é que eles vão sentir para esse retorno para a escola? Tem teste, por exemplo, de teste em massa, por exemplo, de professores, de alunos, de servidores e tudo mais, né? A questão das salas superlotadas, tem como possibilidade de fazer uma redistribuição de turmas, a questão psicológica mesmo dos nossos alunos, nesse retorno também, vai ser um ambiente totalmente diferente, muitos aí vão vir de situações de perdas, de fragilidade do ponto de vista emocional, enfim, então nós temos muitos desafios que nos colocam diversas perguntas, né? Esse momento que nós vamos viver no futuro, como é que vai ser? Como é que nós podemos nos preparar para enfrentar esses novos desafios? Por outro lado, a gente precisa ter uma proposta, construir aqui uma proposta em nível municipal, né? E nós estamos aqui, no caso do município de Garapé-Miri, pensar uma proposta de educação que tenha respeito pelo professor, respeito pelo servidor, que trate com carinho todos esses atores que estão envolvidos na questão educacional. Portanto, precisamos olhar para o futuro. E aí volta a frase da Hannah Arendt, né, que ela fala que a crise é um momento oportuno para a gente repensar. E aí, daqui a pouquinho, eu posso falar um pouquinho mais sobre essa perspectiva de futuro, mas eu quero ouvir muito o professor Gilmar, quero ouvir o Pino, o que é que eles têm a contribuir, e depois a gente retoma fazendo mais uma fala, mais uma contribuição. Piro, não sei se demorei muito tempo, mas acho que seria isso um pouco nesse meu primeiro momento. Muito bem. Obrigado, professor Antônio Marcos. Queria só saudar alguns companheiros que já estão aqui com a gente, né? O professor Antônio, a professora Lindalva já está presente aqui com a gente, a professora Taina Cristina, Edson Antunes, Emília Rodrigues, e nesse momento eu gostaria de convidar o professor Dr. Gilmar para fazer sua saudação. Ok, vamos conversar um pouquinho. Eu queria saudar as colegas e o colega que estão aí, né, Lindalva e o Edson e Emília, né, dizer da minha alegria em poder conversar com vocês.
parabenizar o Antônio pela fala, né, e dizer da minha alegria e poder conversar sobre essa questão. Bom, nós vamos falar de educação como pano de fundo à Covid, a pandemia, né? Mas a gente precisa, no meu modo de ver, traçar um momento de como em que país nós estamos vivendo, né? Nós temos um problema muito sério, porque a gente vive em um país, no momento histórico, em que a gente precisa convencer parte dos governantes, sobretudo o governante central, de que nós estamos vivendo uma pandemia, né? E que nós temos problemas gravíssimos referente a essa pandemia. Então, nós temos uma disputa, infelizmente, que é ruim, de politização da pandemia, de politização da doença. E isso é muito grave, porque esse é um momento... Se tem uma coisa que deve unir as pessoas, é a humanização. Eu acho que a ideia de educação para nós, não é, para mim particularmente, ela precisa ter como foco, não é, a humanidade, as pessoas serem felizes. E essa pandemia teve um papel forte no sentido de mostrar para a gente o quanto essa sociedade é dividida, o quanto essa sociedade precisa de cuidados. Não é uma sociedade em que, se você observar, não é, a gente fala muito de isolamento social. É muito fácil fazer isolamento social quando você tem uma casa com 3 quartos e mora 3 pessoas. É difícil você fazer isolamento social quando as pessoas moram nas favelas ou na palafita e num cômodo só, né? Então, eu acho que, para quem está na política, e nós estamos num momento histórico importante, porque vai ter eleição daqui a pouco, quem quer ser prefeito, vereadores, não é? Tem na mão um momento histórico importantíssimo para mostrar para a sociedade o quanto o nosso país é desigual, o quanto as nossas cidades são desigual, o quanto as pessoas vivem em condições as mais piores possível. E a pandemia ajudou a fazer isso. Desde as pessoas que moram na rua, né, até aquelas que moram num quartinho e que não têm, que faz sua alimentação e que divide a cama com todos os outros para poder dormir, né? Então, a primeira coisa é a condição social, a condição de classe em que vivem as pessoas. E isso é muito importante. A outra coisa é a ideia de dizer que a pandemia mostra que todo mundo é igual. Ao contrário, ela mostra que todos somos diferentes. Ela mostra que tem umas pessoas que são tratadas de forma muito diferente. Quem teve essa doença sabe o quanto é necessário os cuidados com alimentação, com limpeza, com higiene. Se você ligar nos jornais, nos telejornais, as pessoas só falam de lavar as mãos, de álcool em gel e etc. Coisas que muita gente não sabe nem o que é. A população brasileira não sabe o que é. Então, acho que esse é um problema como pano de fundo para mostrar a divisão social, a questão da pobreza. Isso vale para o Brasil, vale para o Pará, vale para Igarapé-Miri, vale para as cidades, todas as cidades do interior. Essa situação ocorre de forma drástica e a gente precisa ver. E aí vocês pediram para a gente e colocaram para a gente falar de uma questão que é central nas nossas vidas, que é a educação. Né? A educação, e o Paulo Freire é formidável nisso, né? Porque ele sempre diz que a educação é tudo, é a nossa vida, é a cultura, é os valores, não é? E que a gente se educa nessa comunhão. E aí é muito complicado se educar nessa comunhão no momento que o país está atolado numa relação de ódio, de disputas que precisa ser combatida. Né? Nem mesmo a pandemia conseguiu unir o povo em termos de algumas questões. E aí você vai, então a educação brasileira, né? Como é que nós estamos vivendo um ano em que nós temos que votar, esse é o último ano do Fundeb, né? Que é o fundo que mantém financeiramente a educação, temos que votar, né? Temos que melhorar essa situação,
para que as cidades tenham melhores condições. As crianças, eu, Antônio Marcos, eu tenho dificuldade com essa história do novo normal, porque no meu modo de ver, é um conceito da burguesia que tenta nos colocar todo mundo no mesmo nível de condição. Porque que história é essa de novo normal? O menino da classe média, ele vai para a escola daqui a pouco e vai botar 15 alunos na sala de aula para poder estudar. Como é que nós vamos botar os meninos da ilha para pegar um barco? Porque não, eles vão ficar 1,5 metro de distância um do outro. Mas como é que ele vai para a escola? Não é? Ele vai num barco, que são colados um no outro para poder ir para a escola. Então, nós temos uma tarefa grandiosa, né? Que, no meu modo de ver, se a gente não descobre um remédio para curar essa maldita doença, né? Se a gente não consegue uma vacina o mais breve possível, é muito difícil a convivência, né? É muito fácil. Eu vejo o povo na Suécia, na França, nos Estados Unidos falando desse novo normal, e é tranquilo, porque aí você bota uma cadeira com 1,5 metro dos meninos e dá aula, e é tranquilo. Eu atuei numa cidade que é ribeirinha, que é Cametá, e posso dar depoimento do quanto é difícil imaginar a gente voltando com alguma dinâmica no sentido de dizer, olha, nós vamos resolver e garantir que os meninos tenham segurança para poder atuar. Então, eu penso que nós estamos num momento extremamente desafiador da vida nacional, da política nacional, da educação e etc. E a gente precisa compreender esse processo, não é? E tem uma coisa interessante, não é? Olha, foi muito, essa pandemia mostrou para a gente o invisível. A quantidade de pessoas pobres que não tinha nem CPF. Tem gente que não recebeu essa ajuda do governo porque não tinha nem registro de nascimento. Elas não existem para a sociedade. E ficou claro que o Estado brasileiro poderia garantir condições para essas pessoas. E não garante essas condições porque tem outra perspectiva, que é a perspectiva do Estado neoliberal. Ficou muito claro que se nós não tivermos um Estado forte para cuidar das pessoas, para garantir saúde, para garantir educação, para garantir alimentação, a gente não vai muito longe. O SUS está aí, como exemplo fantástico de que as pessoas, mesmo os que tinham plano de saúde, correram para os hospitais públicos, porque era lá que eles recebiam alguma atenção. A iniciativa privada não deu conta de manter essa situação. Então, eu observo que nós precisamos, se tem uma perspectiva de novo normal, é a de visibilizar as pessoas, visibilizar as pessoas que moram na rua, visibilizar os meninos as comunidades mais pobres, que não têm nem certidão de nascimento, garantir que essas pessoas tenham acesso a apoio do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa apoiar essas pessoas, com condições, inclusive financeiras, porque o Estado tem condições de fazer isso, e está sendo muito claro durante a pandemia. E o Estado brasileiro segurou isso, porque se você pega os Estados Unidos, que é um Estado capitalista, né, também mais capitalista do que nós, com uma experiência de capitalismo, e investiu trilhões e trilhões de dólares para manter o Estado funcionando. Aqui o discurso era reduzir salário de servidor público. Como é que você vai resolver o problema do país reduzindo o salário de servidor público? Se você tem um problema de deflação, que os economistas sabem que isso é muito ruim, imagina se você tivesse, se você cortar salário. As pessoas já não compram porque não tem como comprar. Imagine sem dinheiro, sem salário. Eu não sou economista, eu sou pedagogo, né, com doutorado em educação. Mas é muito claro que se a gente não tivesse esse dinamismo para lidar com essa questão, a gente não avança, né? Então, eu tenho uma expectativa, e assim, nós suspendemos as atividades na universidade e continuamos com elas suspensas, porque mesmo as nossas universidades na Amazônia
85% dos meninos são pobres, muito pobres, e com um grau complicado. No caso da UFPA, quando você diz que aqui na UFPA Belém é 85%, se for na UFPA Cametá é 100%, 99%, tem um ou outro filho de classe média, mas todo mundo é muito pobre, né? Precisa de ajuda, de apoio da sociedade para viver. Aí você tocou na questão da educação à distância. É impensável fazer educação à distância com os meninos, se você não tem internet boa, se você não tem computador na casa. Quando tem um computador, é para dividir para todo mundo, né? Então é complicado. Eu não tenho problema com tecnologia, né? De discutir as tecnologias, mas eu acho que o país não tem condições. Nós mesmos das universidades, nós não fomos preparados para ensinar à distância, né? Existem grupos que trabalham e têm especialização em educação à distância. Não é o nosso caso, né? Eu queria parar por aqui, porque tem muitas coisas para falar, mas dizer o seguinte, para parar essa fala, da esperança que eu tenho que a gente mergulhe de cabeça na defesa de um Estado que abrace e construa os seus cidadãos. Essa, eu imagino que seja a nossa tarefa. Obrigado. Muito obrigado, professor, doutor Gilmar, pela participação. Muitos elogios aqui nos comentários. Eu não estou conseguindo acompanhar os comentários, mas estão lhe elogiando bastante, né? Você colocou muito... São aqui meus amigos generosos. Pessoal daqui de Irapé-Miri, de Abaetetuba, de Porto Grande, estão comentando bastante. Então, gostaria de passar a palavra ao ex-prefeito, por 2 mandatos aqui de Irapé-Miri, Roberto Pina. Primeiro, boa noite a todos, e fico feliz de ver tantas pessoas especiais nos acompanhando aí, a nossa live. Eu estava pensando aqui o seguinte, como eu deveria entrar? Primeiro, agradeço ao professor Gilmar, professor Antônio Marcos, que deram uma volta ao mundo e no mundo intelectual e colocaram algumas questões aí importantes. Eu estou me sentindo com a responsabilidade de olhar para o município e ir para o toco do pau e tentar ver como é que acontece. Primeiro, o professor Gilmar até tocou, o SUS foi a principal ferramenta institucional que nos ajudou no Brasil nessa pandemia. Todo o aparato privado não deu conta. Foi o SUS. E todos nós somos SUS, que cada um acabou fazendo a sua parte, do seu jeito, e nós se somando aí. Então, mostrou que é preciso ter um instrumento de Estado para conduzir a política pública. Está em debate o quê? O Fundeb. Eu espero que o exemplo do SUS sirva para os nossos congressos, nossos governantes, nossos intelectuais que estão nesse debate de frente, da importância que tem de institucionalizar esse processo. A política pública da educação, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, precisa ter um Fundeb muito mais reforçado, muito mais forte. Tá. Segundo ponto, nós, como cidadãos, eu coloco o exemplo assim, buscamos várias formas de como... Tá. Eu prestei atenção primeiro na pandemia, aí todo mundo começou a ser solidário, ir atrás de feijão, arroz, café, não sei o que, então deixa tal. Depois, não, mas tem que ter o sabão, o gel, etc. E a sociedade participando. Depois, não, presta atenção, está na hora da máscara, e todo mundo fazendo máscara, etc, tal. Então, o papel da sociedade tem sido muito importante nisso. Eu não sei se é por causa da loucura do presidente que a gente tem, a gente resolveu assumir o Brasil, mas esse papel é importante. Mas o que é que eu penso? Se agora a instituição pública, o poder público, não está levando tanto a sério, imagine pós, que vai sobrar para nós, vai sobrar para os profissionais que estão nas salas de aula, para os pais se virar. Não tem vacina ainda garantida. E se não temos vacina garantida, a vacina vai ser nós. Nós que vamos arrumar o nosso jeito de conviver, de celebrar, de estudar, de educar, do nosso jeito nos prevenindo. Então, mais do que nunca, o papel de todos nós agora é fundamental. A educação está mais na nossa mão do que eu não tenho muita esperança do que vem lá de cima. É nós que vamos criar e inventar modelos aqui embaixo e mostrar para o poder público assumir determinadas
política pública a partir das nossas experiências. Eu acredito muito na experiência nossa, no dia a dia nosso. Quando a gente tem compromisso, a gente vai buscando e Deus ilumina e vai ajudando a gente a buscar essas saídas. Então, aí eu puxo um problema seguinte. Nós viemos de um país com crise de golpe, de perca de direito no Temer, de perca de direitos no Bolsonaro e muito mais cortes e cortes e cortes. Então, significa o quê? Tudo indica que podemos ter menos recursos. Mas, olha, o Brasil é nosso, a educação é nossa, e, mais uma vez, eu sempre digo, o mundo não é mais o mesmo e cabe a nós reconstruir esse mundo. E vai depender dessa disputa de que mundo a gente quer reconstruir. Na pandemia, a gente viu que veio do nosso povo mais baixo a solidariedade, um modelo de ser sociedade. E nós podemos estar trabalhando novamente isso, e quando se trata de educação, principalmente, porque a educação tem que chegar lá no interior, lá na beira lá no Igarapé, lá na beira da Bahia, lá no Rio, lá na periferia, etc. Então, vai depender de nós ser novamente os agentes multiplicadores, os agentes que vão apontar o rumo, e é nós que vamos medir os termômetros do avanço dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, eu nunca abro mão de que o nosso papel é fundamental e acabou aumentando essa responsabilidade. Mas nós já se reconstruímos em outros momentos, e eu acredito que nós vamos se reconstruir novamente. Então, qual é a situação que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma pandemia e no ano eleitoral. E com toda essa preocupação com a democracia e etc. Mas vamos focar, então, para o município, para as eleições municipais. É fundamental que a gente tenha todo o cuidado e carinho de como vamos fazer esse debate, de como a gente vai até a forma de como vão pedir voto, vão conquistar voto, ainda está em dúvida, está em construção. Mas o que eu acho que todos nós, como homens e mulheres, como cidadãos, temos uma responsabilidade de ajudar a construir esse Brasil, esse mundo, mas o nosso dever é reconstruir a partir de onde Deus nos plantou. No caso daqui de Garapé-Miri, se nós for plantados, vamos começar a reconstruir a partir de Garapé-Miri. E eu tenho certeza, tá? Eu ponho duas coisas que eu vi na questão da pandemia aqui. Primeiro, o governo se fechou entre ele e pensou em coisas altas para impressionar, para se tornar referência na região. Abandonou a atenção básica. E nós fomos a loucura aqui. A hora que eles pegaram o dinheiro e começaram a ir para a atenção básica, ninguém nem fala mais de respirador, em UTI, etc. Mas o trabalho de atenção básica está ajudando muito, está acalmando, diminuindo, achatando esse processo. Então, quero dizer que trabalhar junto do povo sempre há solução, sempre há alternativa para ir buscar essa solução, para ajudar a resolver o problema, principalmente se tratando de uma coisa que a gente não conhece e não sabe quando vai ter vacina. Mas vai ter que voltar a funcionar a nossa escola, nossa educação. Qual é o desafio que nós temos que enfrentar? Como vai ser o transporte escolar? O transporte escolar tem duas situações. Uma é que os nossos barcos não são grandes e vai amontoar. Entende? Então, nós temos que ter uma educação forte de como nós vamos conviver dentro disso. A outra é a questão da estrutura administrativa. No início do ano foi o maior problema, tem hoje barqueiros que não receberam e tal. Então, tem duas situações. Uma é administrativo, outra é a questão de que todo mundo vai buscar a solução. Então, não podemos estar separando isso. Não é só alguém que vai orientar, vai ser nós que vamos construir aqui. E vamos ter que estar dialogando com o poder público direto. Aí eu vejo na questão da convivência da nossa educação do dia a dia. Nós temos nosso ensino fundamental, nós temos nosso ensino médio. O ensino médio põe para o município, na zona rural, mais de 1.000 alunos, que são nos nossos espaços, que não são tão grandes, tão confortáveis, que o município, de alguma forma, tem que dar o jeito de bancar, com o transporte e com sala de aula e etc. O ensino médio, não. Tem, na sede, na Vila Guatá, já tem uma proteção do Estado, mas na zona rural, ribeirinha, não tem proteção do Estado. Cabe ao município buscar essa alternativa para garantir o ensino médio. Que o que está em jogo? O
o Enem, e etc., o próximo passo dos nossos filhos para entrar na universidade. Eu vejo uma outra questão, é a questão de como lidar com a questão da merenda escolar. Até hoje, eu ainda não vi o processo licitatório bem organizado, etc. Tal. Então, isso vai nos dar problema, sim. Temos salários de alguns setores atrasados e temos, principalmente, uma coisa que é chamada consignado atrasados. Tudo isso mexe no psicológico e mexe na autoestima de como nós vamos se organizar para fazer funcionar a educação. Então, tem alguns instrumentos que precisam ser olhados, tem alguns instrumentos que precisam tal. E não é fofoca política, não é debate político, não é questão de oposição, mas está na hora de que os agentes políticos que têm mandato discutir, não, mas vai começar a organizar algumas coisas para que a educação, quando começar, a gente não tenha problema. Tem muita coisa que precisa ser feito no poder público para que a sociedade se somando possa acontecer. Eu queria entrar um pouquinho, mas não tanto. O Antônio Marcos fala o seguinte, e o ensino à distância? E aí o professor Gilmar vem e diz assim, olha, isso aqui está fora da nossa realidade, mas estão querendo impor em cima de nós. E nós precisamos, pais, professores, alunos, etc., se apropriar desse debate e ver como é que... Eu volto a dizer, vai ser sempre nós que vamos buscar alternativa para essas questões. O poder público já mostrou que não dá conta. Então, é nós que vamos ter que estar buscando essas alternativas. Eu queria mexer numa coisa que é fundamental nesse momento e, infelizmente, não está funcionando. Mas foi feito lei, estudinho, para criar o conselho escolar. Nunca se precisou tanto como se precisava agora, para discutir qual é o plano de educação que nós vamos ter dentro dessa pandemia. Porque não significa que, baixando a curva dos casos, acabou, não tem vacina. Então, nós precisamos ter um plano de debate. E aí não tem, o poder público não está conseguindo fazer a gestão. Isso caberia ao Conselho Municipal de Educação a puxar esse debate e estar construindo a alternativa, a forma de como orientar esse debate na questão da educação. Então, o Conselho de Educação é necessário nesse momento fundamental. Aí eu não sei como é que está, mas talvez o Antônio Marcos, o pessoal que está mais na área, possa se preocupar. Mas é um instrumento que o município precisa agora, fundamental para tocar e estimular, e nos debates aí da questão das eleições diretas, etc. Tal. Eu queria também ir fechando esse momento, dizendo o seguinte, nós vamos fazer uma eleição dentro da pandemia. Nós vamos ter os nervos sobre a pele, a disputa, e isso não vai ser tão fácil de se encarar. Nós precisamos, os políticos precisam pactuar um certo compromisso com o município nessas políticas públicas fundamentais, porque queira ou não queira, a gente precisa, porque ele é um institucional. Então, temos que ter esse cuidado. Tá? Tem um bocado de gente que acumulou conhecimento, que tem visão, que tem experiência, precisa falar, precisa contribuir, precisa ir para as redes sociais, precisa propor. Ou melhor, essa vanguarda precisa ser o carro-chefe para o debate das eleições. Não tem mais lugar para o discurso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vote em mim, porque não sei o quê. Não. Está na hora de reconstruir uma proposta. E nenhum candidato vai estar completo no mundo que nós estamos vivendo, que não se sabe como é o próximo passo em relação à pandemia. Então, é preciso que a sociedade se envolva. Eu vejo nas redes sociais o pessoal desanimado, para baixo, só fala, não sei o quê. Ei, nós lutamos muito e foi muito caro para nós, para muitos companheiros, a conquista da democracia. E nós vamos ser convidados a comparecer no processo eleitoral, mas que não seja só para votar. Nós precisamos pautar. Eu convoco todos, homens e mulheres de boa vontade, homens e mulheres cristãs, militantes, para que comece a se apropriar e pautar a ordem do dia
nessas políticas públicas e principalmente a educação. É preciso. Não dá mais para a gente ficar em casa nervoso e tentando dizer, não tem jeito, vai ser assim, vai ser assim. Não. Tem que pôr no papel. Se o governo não vai abrir um espaço para a gente construir um plano, mas nós vamos encher as redes sociais de sugestões. E eu acho que, a partir daí, talvez homens e mulheres que entrarem na política podem ter uma fonte para beber. Então, eu gostaria de provocar que a gente pudesse cada vez mais ter homens e mulheres criando fórum de debate. Eu fico muito feliz, professor Gilmar, que você vem aqui conosco fazer esse debate, e quem sabe se o grupo se mexer nisso, e você vem para o debate também. Mas é preciso a reconstrução do mundo, do Brasil, do Pará. No nosso caso, começa aqui em Guarapé-Miri. E começa com os homens e mulheres de boa vontade, que se coloquem à disposição de reconstruir. Então, obrigado por tudo. Depois de volta. Ok, muito obrigado, Roberto Pina, pela contribuição. Esses impactos da pandemia em nossa vida, principalmente na educação de Guarapé-Miri, ela começou muito antes, né, da própria pandemia. Até porque nós fomos impactados pelo início das aulas, né, que começou após o Carnaval. Né? Após o Carnaval, começou as aulas aqui no nosso município e teve algumas escolas ainda que nem começaram. Né? Nem começaram. E veio a questão da pandemia, veio os decretos, as coisas foram parando e teve praticamente a educação aqui no município de Guarapé-Miri, os alunos não estudaram nem um mês. E a pergunta é, todas as áreas, né? Todas as áreas, a palavra de ordem é se reinventar diante da situação. E a pergunta é, como a educação pode se reinventar diante dos impactos que essa pandemia está deixando para nós? Nosso bate-papo ele é muito bom, ele é muito gostoso, mas só que o nosso tempo ele é muito curto, né, para debater essa temática de suma importância para a sociedade. Nós temos quase 1 hora já de live e nós queremos que os nossos debatedores aqui colocassem aí essa questão, como se reinventar diante desse impacto que a pandemia está deixando aqui para a gente, e logo após a gente já pode ir fazendo as nossas considerações finais. Professor Antônio Marcos. Muito bem, Ciro. Boa noite aos internautas. Estou vendo a gente participar aqui. Estou vendo aqui o José Roberto contribuindo. Estou vendo o professor Carlos, né, nosso ex-diretor da Escola Medina, meu amigo particular, o Silvio Tadeu, lá do Icatu, que é militante do Partido dos Trabalhadores, a Lena, nossa amiga, professora Lena, a Ivanete Kleber-Tituba é minha irmã, a professora Crisolita participando também, a Taina, que é nossa amiga também, do SOME, a professora Auricélia, estou vendo até o Fausto agora, lá de Abrituba, participando, então legal, né? Eu só anotei a Regiane também, anotei o nome de algumas pessoas, não deu para pegar todas as imagens, depois a gente vai ter a oportunidade de ler todas as contribuições ali, que estão ficando lá no bate-papo lá. Eu achei muito rica a fala do professor, a fala do professor Gilmar e a fala do Mina, o professor Gilmar chamando a atenção para essa necessidade de reconhecer esses sujeitos e tratando da questão, inclusive que eu citei há pouco, da questão da desigualdade, né? O Brasil é um país injusto, né? E a nossa luta é muito tempo, né, para superar essa desigualdade. Isso é uma luta incansável, né? Quem defende a democracia é visto como defende a democracia, é tratado, inclusive, pelo governo comunista ou socialista, embora nem seja isso, tem gente que nem é adepto do socialismo, nem adepto de comunismo e tudo mais, mas ele defende a democracia, né? Mas o governo tem uma visão um pouco deturpada com relação a isso. Então, todos nós que defendemos
a democracia, acreditamos que a educação ela é esse instrumento para possibilitar, aos poucos, diminuir essa desigualdade. Então, reconhecer esses sujeitos, isso também nos chama atenção. Eu quero estar fazendo uma provocação, né? Eu diria que nem nesse sentido de o que nós vamos ter que fazer, como é que nós vamos ter que nos reinventar, tudo bem. Mas eu diria que nós já temos um horizonte, nós precisamos recuperar um pouco disso, né? E pensar que nós estamos na Amazônia, nós precisamos de uma escola que tenha a cara da Amazônia, nós precisamos de uma escola que consiga reconhecer esses sujeitos que estão aqui na Amazônia. Então, a nossa escola precisa ser uma escola que contemple a questão cultural, que contemple o debate ambiental. Então, a nossa escola precisa ter essa cara. Então, essa escola, e aí sim, todas as políticas públicas, e o Pino falou a questão do transporte, por exemplo, transporte com alimentação, eles são instrumentos que vão facilitar, né? Quando eles são oferecidos com qualidade, eles vão facilitar, sem dúvida. Agora, quando os governos não têm essa responsabilidade, sim, fica tudo difícil, certamente. Então, o Pina chamou a atenção para uma questão, para um debate que é político também. Não tem como separar a educação do debate político. As políticas públicas, e aí mais do que nunca, nós temos a necessidade de reconhecer o papel das políticas públicas e o papel do Estado. Aqueles que defendem um Estado menor conseguir perceber que só as políticas públicas, nós citamos o SUS, que se não é perfeita, é o que nós temos e é um modelo, né? Só as políticas públicas, só um Estado forte é capaz de superar muitas das desigualdades, muitos dos problemas. À medida que nós temos um Estado mais fraco, nós vamos ver os problemas se aumentando cada vez mais. Então, nós temos aí uma disputa que é política, porque nós temos aí discursos, os sujeitos que vão defender um Estado cada vez menor, porque nós temos a questão a questão fiscal, vão dizer tudo mais, economizar para... Então, esse discurso que eles vão que economizar e tudo mais. E aos defensores que vão dizer, não, nós precisamos aqui, o recurso que tem, nós precisamos distribuir de maneira mais justa possível, né? Então, só gestores que compreendem isso que vão nos ajudar a construir um país melhor. Então, nós estamos diante dessa questão, que é um debate político, não tem como separar o debate de educação do debate político, e assim perceber essa diversidade de realidades, inclusive, a fala do ministro do ministro aí do Meio Ambiente, dizendo que tem horror, que tem raiva do termo povos indígenas. Na fala do ministro, alguém totalmente tem uma visão totalmente diferente daquilo que nós defendemos. Nós estamos falando exatamente o contrário, reconhecer essa diversidade de comunidades tradicionais, de povos indígenas, de ribeirinhos e tudo mais que habitam, e nós estamos falando aqui especificamente da nossa Amazônia. Portanto, precisamos olhar para o futuro, pensando em recuperar tudo isso, todos esses valores, dizer, nós precisamos aqui de uma educação que tenha essa cara. Se essa educação tiver essa cara, certamente ela será mais justa, né? E é o que nós queremos, e é o que nós desejamos para o futuro. Deixar os outros companheiros falarem, que senão estamos todo o tempo. Obrigado. Obrigado, professor Antônio Marcos. Passo a palavra ao professor Gilmar. Obrigado. Eu vou tentar ser breve, porque para garantir a fala do Pina, mas eu queria falar umas coisinhas. Primeiro, agradecer as pessoas que falaram, a Lena, a Ivanete, a Auricélia, a Regiane, Naum, o Edson, que me convidou para estar aqui, e a Crisolita. A Crisolita é assim,
conviveu comigo desde da graduação até o doutorado. Então, é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ser uma pessoa de Garapé-Miri que conseguiu, como o Edson, conseguiram fazer doutorado, né, e ficaram por aí, por perto de vocês. E vocês precisam botar esse povo para trabalhar, para produzir informações. Eles são maravilhosos. Eu convivi com eles desde o começo até a defesa das teses. Todos dois eu fui professor, não fui no Jardim da Infância, mas fui na graduação, e fui no mestrado e fui no doutorado. Né? Então, eu tenho um carinho, uma admiração grande pelos dois, né? E acho que eles têm uma contribuição muito grande para dar para o município, para a região, para o nosso estado. Crisolita hoje é professora, doutora do campus de Abaetetuba, né? E me dá muito orgulho, como os outros, né? Os doutores que a gente formou por aí. Mas eu queria voltar na história do que o Pina fala uma coisa muito bacana. Nós somos um país que ele é desigual, como diz o Antônio Marcos, mas é desigual no país, mas é desigual por regiões, né? E as nossas, você pega o estado do Pará, tem regiões que têm um padrão razoável de vida e tal. Você pega a nossa região, as nossas ilhas, nossas populações ribeirinhas, os nossos quilombolas, as nossas populações indígenas, precisam demais do nosso apoio. Eu me orgulho muito de ter atuado está atuando como vice-reitor de uma universidade que se tingiu das várias cores. Tem indígena, tem quilombola, tem populações ribeirinhas. Né? Isso é um avanço extraordinário e é importante para as nossas escolas. Eu acho, Pina, que a tarefa de quem assumiu a prefeitura hoje ela é extraordinariamente diferente de todas as outras. Porque se você não tiver capacidade de lidar com a comunidade, você não vai fazer educação. Se você não implantar bons conselhos escolares, para que as pessoas digam como os filhos vão para a escola. E é uma educação coletiva, não é só a educação dos meninos que vão para a escola. É a educação da mãe do menino, do pai do menino, do barqueiro que vai levar o menino na escola, né? Do camarada que vai fazer, do professor que vai trabalhar com esporte, com a criança. Então, você vai reconstituir uma outra lógica. Até que você tenha remédio e que você tenha vacina para essa doença, você vai ter que arrumar meios de os meninos aprender, porque não dá para ficar mais do que 1 ano fora da escola. E a gente já está com um semestre fora da escola. A gente vai ter que ter saída. E por que eu digo que a educação à distância não dá conta? Né? E aí eu preciso ser mais claro. Eu não tenho problema com tecnologia. Eu acho que as tecnologias são importantes. Se a gente tivesse tecnologias boas e tivesse preparado nossos professores, era outra história. Nós não temos isso. Você imagine, e eu estou falando de educação superior, eu não estou falando do jardim da infância, eu não estou falando do 1º ao 5º ano. Né? Como é que nós vamos garantir educação à distância lá na ilha, lá na estrada? Né, que nós conhecemos esses conceitos de ilha e estrada. Né? A ilha é lá o rio e a estrada é onde não tem rio. Né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, que não são da região, saber que tem essa diferença. E são cidades, nossas cidades, Garapé-Miri, Cametá, Baião, Bocajuba, como a cidade do Marajó, são cheias de ilhas e que demandam isso grandiosamente. Então, eu acho que quem for assumir, a prefeitura tem que fazer um planejamento e pensar nisso. E desenhar isso, porque eu penso, prefeito, toda a infraestrutura é fundamental numa cidade, mas essa combinação entre saúde e educação é o centro de qualquer pessoa que quer gerir um estado, quer gerir um município. Isso está muito claro. Né? E fechando mesmo, porque tem muita gente para falar. Né? A história do SUS, que o Pina coloca, é a valorização do público. Né? E isso foi uma luta. O SUS é a construção de luta dos trabalhadores. Eu estava na 9ª Conferência de Saúde, o Collor era presidente do Brasil. O ministro era o Edim Jatene, que era para implantar o SUS. E vocês não imaginam a briga que era, naquele momento, uma conferência lá em Brasília com mais de 2.000 pessoas, e as pessoas, o Collor sendo impeachmentado,
né? Foi numa noite que ele pediu para a gente vestir verde e amarelo, que no outro dia todo mundo foi de preto, né? E a gente dialogando sobre o que era o SUS. E eu não imaginava que aquilo era um momento histórico, porque eu era um menino naquele tempo, um rapaz novinho, né, com mais ou menos de 30 anos, né, e ver hoje o que é o SUS, o que é que ele representa para a vida das pessoas, o que é que a educação pública representa, o que é que as pessoas só falam mal da educação, mas nossos professores são extraordinários, estudam, trabalham para garantir educação para os filhos da comunidade, sem apoio. Se a gente não é o melhor professor que a gente poderia ser, é porque não tem apoio, porque não tem condições, porque o salário é ruim, que as estruturas são ruins. É por isso que as pessoas não são, né? Então, eu acho que... E estou dizendo que quem assumir uma prefeitura vai ter dificuldade, porque vai ter que dialogar, construir isso junto, né? Se não souber fazer isso, vai quebrar. Vai quebrar mesmo, porque não tem outra saída. Eu acho que esse é o último bloco. Eu queria agradecer, né, profundamente a cada um e a cada uma, agradecer o Edson pelo convite, o Pina, que eu desejo muito sucesso na sua carreira profissional, política, né, uma figura que fez um trabalho muito bom quando esteve né, e eu quero muito que você continue pensando a política da nossa região, a política do município de Garapé-Miri, não é? E aquilo que a gente puder apoiar com reflexões, com debates e outras coisas, eu vou estar sempre à disposição, porque eu acredito no seu compromisso com uma cidade bem organizada, com uma que tenha boa educação, que tenha boa alimentação para os meninos, que tenha transporte e que cuide da saúde das pessoas. Nós aprendemos... Olha, pessoal, só para fechar mesmo. O que nós estamos vivendo agora foi o que a comunidade científica viveu no século XIX com relação à história de lavar as mãos, que nem a comunidade científica sabia que era importante lavar as mãos. E as pessoas morriam porque estavam, né? Hoje, mais de 100 anos depois, as pessoas estão dizendo para a gente lavar as mãos, para a gente, que é um instrumento de saúde, etc. E isso é também um instrumento de educação. Um grande abraço a todos, muito sucesso, né? E contem sempre com a gente. Obrigado. Muito obrigado, professor, doutor Gilmar. Para passar para o Pina, e logo após o Pina já vai fazendo as considerações dele, o Antônio Marcos fazer o fechamento aqui da nossa live. Pina. Está desligado. Está desligado o microfone, Pina. Agradecer a todos e também agradecer a nossa equipe aí que ajuda a organizar as lives e os nossos participantes, pessoas de outros municípios, a Tainá, o companheiro lá de novo que eu vi agora está participando, ver gente de Cametá, agradecer tudo. O Fausto, grande companheiro, e queria já registrar que quarta-feira que vem o nosso debate é pandemia e o açaí. Nós somos de uma região do açaí. É a nossa economia. Nós estamos todos sem dinheiro, endividados. Se não ter uma saída, a pandemia vai ser muito maior para nós. Entende? Porque nós vamos entrar agora no período do açaí. Mas o nosso açaí, que está armazenado por aí, não foi vendido. Então, a gente convidar todos para participar da próxima. Nós temos a confirmação do secretário de Estado e do deputado Disseu, que vai estar junto conosco nesse debate, para ver se a gente faz o Estado se envolver para ser o moderador dessa situação entre produtores de açaí, atravessadores e donos de fábricas. Se não ter uma pactuação aí, nós vamos ter muita dificuldade, porque é a esperança da nossa região ter uma economiazinha tal e ajudar a enfrentar os próximos problemas que vem pela frente. Agora, eu queria dizer o seguinte: nós somos uma geração que fomos abençoada e aquela história, né? Deus nos iluminou e nós sacudimos aqui embaixo e fizemos várias conquistas. Então, a gente teve audácia de
de se organizar, de propor, de ocupar o espaço, gozar de muitas propostas nossas. Então, nós somos uma geração que mudamos muito, fizemos parte dessa história mudando muita coisa. E a gente olhar para trás, nós somos uma geração que levou energia na ilha, no meio da Bahia. Então, não é qualquer coisa. Então, acho que temos capacidade de estar cada vez mais assumindo o desafio e enfrentando esse processo. Então, baseado nessa proposta nossa de que nós somos uma geração de transformadores, lutadores do povo de transformação, e conquistamos muita coisa, um exemplo aqui bem claro, né? Da chave, da marreta, não sei o que mais, que o Gilmar trabalhava lá em Barcarena e, graças a Deus, hoje está ajudando uma outra concepção da educação universal, da universidade, certo? Então, nós somos, eu queria usar o professor Gilmar como exemplo, nós somos essas pessoas. A gente teve audácia, se dedicou, foi construindo, e Deus foi abrindo porta, e nós fomos tendo audácia de nos propor e ocupando os espaços. Mas fomos convidados de novo para um novo desafio. Essa pandemia veio, fomos convidados. Eu sou cristão e acho o seguinte, nada acontece por acaso. Nós temos que entender o que é que Deus quer agora da gente. Chamou atenção para um bocado de coisa, cada um tem sua reflexão pessoal, particular, mas, nem tanto, Deus nos deu como é que chama? A dádiva de a gente ser uma pessoa diferente, de acreditar no melhor, acreditar no bem comum, que sempre foi o nosso papel. Aí parece que estava acabando, a gente já estava querendo só se aposentar. Ei, tem algo para reconstruir. E essa reconstrução agora ela é fundamental. A minha família e outros amigos, assim, tu é doido de ser pré-candidato a prefeito? Sóia, por mim não seria, mas, nem tanto, o que eu vejo é que, se dentro do grupo que quer reconstruir, achar que eu tenho um papel que posso ajudar a coordenar, estou me propondo ajudar a coordenar. E temos que ter essa compreensão. Todos nós somos convidados. Não dá, o Brasil corre o risco com o vírus do Bolsonaro, que é o pior, e corre o risco com o coronavírus. Então, somos convidados novamente para a trincheira de frente. Mas eu quero dizer o seguinte, gente, nós não somos mais aquele povo lá atrás, que quando se combateu a ditadura militar, a gente não tinha nem como em que andar. Era no remo, para chegar numa reunião na cidade, era a maior luta. Hoje nós estamos nos comunicando através da tecnologia e etc. Então, eu sinto que nós temos outros instrumentos na mão. E se nós temos vários instrumentos que os nossos companheiros do passado não tiveram, é preciso que a gente tenha. Mas existe uma coisa muito grande dentro deles, que superou, que não tinha internet, que não tinha o rabudo, não tinha lanche, não tinha carro, não tinha estudo, etc. Tá. Mas tinha um grande amor no coração de querer construir um mundo melhor. E se dedicaram com amor, e Deus foi dando sabedoria, e fomos construindo, e o que a gente já conquistou e avançou muito. Eu sempre digo que eu sou muito orgulhoso do número 13, mas lá na Bíblia, na carta de São Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, é o capítulo do amor. É quando explica, olha, eu posso ser tudo isso, eu posso ser diretor da universidade, eu posso ser prefeito, eu posso ser... mas se não ter amor, nada vai adiantar. Está lá. Eu sempre digo que é o nosso capítulo. É o capítulo 13 lá, que é o capítulo do amor. Então, diz que tudo deve ser feito por amor. E desta vez, nós temos que voltar a treinar, a amar a humanidade, amar o nosso povo. Na fala do professor Gilmar, ele refletiu muito sobre os quilombolas, sobre os indígenas, sobre o pessoal da periferia, das favelas. E tem gente, digamos, os dados agora, a realidade mostrou que tem gente que nem existia, nem certidão de nascimento tinha.
Então, tem muita coisa ainda para fazer. E nós temos que agradecer muito a Deus, de Deus ter nos dado esse dom de se preocupar com os outros. Mas, para isso, precisamos ter instrumentos. E esses instrumentos não é só conhecimento, mas é também ocupar espaço. Temos que nos propor a ocupar os espaços. E é isso que eu quero convidar toda a companheirada, cada vez mais a acreditar nisso, que não vai ser fácil, mas nunca foi fácil para nós. Mais uma vez, nós somos convidados a ser lutadores do povo e transformar e oferecer para os nossos filhos, nossos netos, um mundo bem melhor. Então, gente, boa noite, obrigado a todos pela companhia, pela parceria, e estamos aqui, se Deus quiser, quarta-feira, o próximo encontro, já com a pandemia e a safra do açaí. Como vai ser essa história? Valeu, boa noite, até a próxima. Boa noite, abraço. Muito bem, obrigado, Roberto Pina. Eu passo a palavra ao professor Antônio Marcos. Só um pouquinho, só falar uma coisa. Ele está sem som. Ele está sem som. Certo. Professor Antônio Marcos, seu microfone está desligado. Pode falar, professor Gilmar. 1 minuto, só porque eu não queria deixar de falar, porque teve alguém que falou do SOME e falou de educação do campo, e eu fiquei com pena de não... Na verdade, eu já tinha passado a minha fala. Só dizer da importância da educação do campo, que foi uma conquista nossa, né? Foi construído no governo Lula, com o Pronacampo, né? Nós, inclusive, fizemos algumas faculdades, é o caso da Cametá, tem uma faculdade de educação do campo, tem outra em Altamira, tem em Marabá, né? E tem a Baitetuba, que trabalha a educação do campo, graças a uma luta, é uma educação do povo, foi construída pelo povo, nós temos que lutar por ela, não é fácil. Aqui no Estado também nós temos que lutar para que seja colocado nos concursos públicos do município, do Estado, os professores de educação do campo. E a outra questão é o SOME. O SOME é uma conquista, foi uma luta, tem problemas, tem dificuldade, mas talvez seja um elemento importante, inclusive, para a gente trabalhar a educação nesse momento de pandemia. Lamentavelmente, não dá para fazer o debate, é só para fazer o registro do que vocês me colocaram, porque eu não queria dizer que a gente não está fugindo do debate. Eu estou à disposição, inclusive, para falar isso, porque eu tenho pesquisa sobre o SOME no estado do Pará. Então, posso, num outro momento, dialogar sobre isso. Obrigado. Obrigado, professor, pela contribuição. Marcos. Ok, né? Agora tá ligado o microfone. Eu queria aqui fazer registro, né, de algumas pessoas que participaram, a professora Emília, que é minha vizinha, o Ângelo, né, o Ângelo Bravo, né, professor do SOME, a Cleciane, a professora Joana Lopes, que foi coordenadora do CIDEP, o Natanael, que é um amigão nosso, matemático, arquiteto também. Então, essas participações aí, o Douglas, né, todas essas participações importantíssimas, mesmo e nos ajudando a enriquecer o debate. O professor citou a questão do SOME, eu tinha até notado aqui, né, ressaltando, acho que a necessidade, a importância de um tratamento especial dessa discussão do SOME, que é fundamental, a discussão da educação do campo. Essas discussões são fundamentais e me proponho também, me coloco à disposição para ajudar no debate. E mais para finalizar mesmo, que o nosso tempo já esgotou, e aí, Pina, você fez uma fala a respeito do amor, né, citando aí, inclusive, o versículo lá de Coríntios. Eu lembrei aqui, só para finalizar, eu lembrei de uma discussão certa vez lá no Senado, e o Suplicy, né, o Suplicy com aquele jeito dele, né, irônico, né, e ele disse, olha, acho que deveríamos mexer na bandeira brasileira, incluir mais uma palavra ali, né, que já é ordem e progresso, deveria ser ordem, amor e progresso, né, ele disse, deveria ter mais uma palavra, deveria incluir a palavra amor. E teve um senador, que eu não estou lembrado agora, que disse o seguinte, eu peço a palavra, disse, olha, quero dizer o seguinte, senador, muito bonita a sua fala a respeito do amor, mas acho que se nós tivéssemos que mexer na bandeira brasileira, tínhamos que apagar tudo que está escrito lá,
porque a quantidade de analfabeto que nós temos no país é muito grande. Então, teríamos que apagar para não ser injusto com as pessoas que não sabem ler. Mas eu fiquei refletindo, e claro que o Suplicy deve ter sido apresentado aquilo como ironia mesmo, né? A inclusão de mais uma palavra ali na bandeira brasileira, mas dizer que realmente nós precisamos de amor, né? E se nós tivermos mais amor, nós teremos uma sociedade melhor. Os gestores públicos precisam ter mais amor. E ter amor significa ter responsabilidade com o recurso público, com as políticas públicas, para distribuir de maneira mais justa os recursos. Nós só teremos um país melhor se os recursos forem distribuídos de maneira mais justa, de maneira a contemplar os segmentos de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas realidades, né? A questão da equidade, né? De acordo com a realidade local, enfim, e olhando para todos esses sujeitos, e mais uma vez nos olhamos para a Amazônia, é necessário um olhar atento. A nossa educação precisa ter uma cara diferente, precisa ter uma cara de Amazônia. Muitíssimo obrigado, professor. Foi muito bom, professor Gilmar, foi muito bom ter a sua presença aqui, enriqueceu muito o nosso debate, nós ficamos muito contentes mesmo. Pina, muito bom dialogar com você, você que é um cara além do seu tempo, consegue pensar lá no futuro, consegue ter essa visão futurista da realidade, dos problemas e tudo mais. Obrigado, companheiro Firo. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos os internautas que participaram. Obrigado, filho. Boa noite a todos. Boa noite. Grande abraço. Então, agradeço, né, a todos, em nome do Partido dos Trabalhadores de Garapé-Miri, né, pelo convite, pela presença de vocês. Certamente contribuíram muito para este debate. Agradecer a todos os nossos internautas que ficaram conosco até o final, né? E dizer que essa live aqui vai estar disponível no canal, que foi criado mais um canal, o canal do YouTuber, que se chama Roberto Pina Oliveira. Você vai lá, você vai encontrar todas as nossas lives. Essa já é a 4ª edição, vai estar todas as 4 lá. Se você quiser fazer parte também da rede de transmissão, né, do nosso WhatsApp, é só mandar uma mensagem para o número 91-985-13-5610. Mande uma mensagem para esse número, vocês vão receber várias informações das nossas lives e tudo mais que nós estamos debatendo dentro do Partido dos Trabalhadores. Professor, doutor, queremos agradecer mais uma vez, Roberto Pina, agradecemos, e Antônio Marcos, por estar aqui com a gente. Nosso muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.